Graça e paz a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler aqui com vocês uma passagem que está aqui em Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo de número 7. Está escrito assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua carne, o escritor aos Hebreus fala que Jesus, ele com forte clamor, com lágrimas, ele se dirigiu ao Pai. Jesus, com isso, mostra o seu lado humano. A gente costuma pensar em Jesus como Deus apenas, mas Jesus não é apenas Deus, nele não há apenas a divindade, mas há também a humanidade. Jesus, uma vez uma pessoa disse para mim: olha, Jesus, pastor, ele é 50% Deus, 50% homem. Eu falei: não, ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Quando Jesus encarnou-se, ou seja, quando ele veio em carne, foi justamente para unir a divindade e a humanidade em um só ser, em uma só pessoa. Então, ele, Jesus, com isso, ele se tornou apto para ser o nosso sumo sacerdote. Ele, Jesus, então, ele passa a ser como um de nós na encarnação. Então, ele vai saber exatamente aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sofre, aquilo que realmente nos incomoda, aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca. Porque ele, em forma de homem, passou pelas mesmas coisas pelas quais nós passamos, pelos mesmos sofrimentos pelos quais nós passamos. Nós vemos isso, queridos, muito claramente em várias passagens ali nos evangelhos da vida de Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, no jardim do Getsêmani, que ele está profundamente angustiado ali. É uma angústia extrema que o leva até mesmo a suar gotas de sangue. E ele mesmo diz: olha, a minha alma, ela está angustiada até a morte. E ele tem o desejo de realmente não ter de passar por aquele tipo de sofrimento, mas por obediência ao Pai, ele mesmo diz que vai passar por aquilo, mas não é uma coisa que ele desejava. Ele faz por obediência ao Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas esse sofrimento de Jesus não foi um sofrimento apenas físico, como a gente está colocando. Os sofrimentos físicos de Jesus a gente já conhece muito. Eu queria abordar a questão do sofrimento da alma dele, o sofrimento no nível das emoções dele. Por exemplo, a gente tem que ver que Jesus foi muito rejeitado. O próprio Isaías, que é dos profetas o que mais fala sobre o Messias, sobre Jesus, ele diz que ele, Jesus, foi o mais rejeitado dos homens. Era um de quem os homens escondiam a face. A rejeição é uma das coisas terríveis que o ser humano passa.
Não há quem não tenha passado por isso. Todos nós passamos em algum momento da vida. E todas essas rejeições, elas deixam marcas. Isso não tem para onde a gente escapar, não tem para onde a gente fugir. Por exemplo, a pessoa deve lembrar quando ela levou o primeiro fora na vida dela. A primeira noite de insônia da minha vida, ainda me lembro, foi na adolescência, foi o primeiro fora que eu levei. Às vezes eu via as pessoas adultas reclamando que tinham dor de cabeça, que não tinham conseguido dormir, e eu adolescente ali, eu ficava imaginando aquilo, porque para mim aquilo era uma teoria. Eu nunca tinha tido insônia na vida, nem nunca tinha tido dor de cabeça, até a primeira vez que eu fui rejeitado. Daí aquela noite foi uma noite terrível para mim, porque eu literalmente não consegui dormir. Porque qual era o meu raciocínio? Como é que uma pessoa me rejeita desse jeito? Como é que uma pessoa não me quer desse jeito? E Jesus, ele é conhecido, ele é descrito pela própria Escritura Sagrada como a pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra, sim, eleita e preciosa, escolhida por Deus, porém rejeitada pelos homens. Essa dor, Jesus teve que sentir. Ele teve que passar por essa dor. Qual dor? A dor da rejeição. Ele mesmo diz, olha, Israel, quantas vezes eu quis fazer como a galinha que ajunta ali os pintinhos debaixo dela, mas vocês não entenderam isso. Vocês não me receberam. Vocês não reconheceram o dia da minha visitação. E tudo isso é uma tristeza para o coração de Cristo. O fato dele ter sido rejeitado. Uma vez eu estava, não sei se era na sala de espera de um dentista, e estava passando aquele programa da Fátima Bernardes, e o tema era esse, era a rejeição, especialmente de filhos rejeitados. Então lá tinham homens e tinham mulheres, hoje já adultos, que foram lá relatar as suas experiências, porque tinham pais, tinham mães que nunca os assumiram, ou seja, que os rejeitaram. E eu fiquei assim muito impressionado, porque tinha uns casos ali em que as pessoas foram duplamente rejeitadas. Ela foi rejeitada ao nascer, que o pai e a mãe não quiseram. Daí depois que a pessoa se tornou adulta, ela pensou, puxa, eu vou procurar meu pai, vou procurar a minha mãe. Só que quando foram atrás do pai ou da mãe, qual não foi a maior decepção? Eles foram simplesmente rejeitados mais outra vez, depois de adultos. Ou seja, é uma dor assim que, particularmente, graças a Deus, eu nunca passei, de pai e mãe rejeitar, mas que muita gente passa por isso. Mas a pessoa tem que entender uma coisa, que Jesus já passou por esse tipo de dor também. A gente tem que entender que Jesus, quando está ali na cruz do Calvário, o próprio Deus lhe dá as costas. Porque Deus é mau? Não. Porque Jesus tinha que passar por essa dor. Ele tinha que passar por essa agonia. Por isso que ele, o texto que eu li diz que ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu. E isso o capacitou a se tornar o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote, aquele que pode interceder por nós, porque ele já viveu as mesmas dores que nós vivemos no nosso dia a dia, queridos.
Então não pense que no seu sofrimento você está só. Você tem um intercessor junto ao Pai, a saber, o próprio Jesus Cristo. E a gente vai aprendendo. Quando eu me converti, eu pensava assim, eu tinha um pensamento assim. Eu dizia, puxa, a gente sofre tanto e Jesus está no bem bom lá no céu, à direita do Pai. O Pai também está no bem bom. E a gente aqui nessa terra, nesse mundo, só sofrendo. Que ignorância da minha parte. Porque Jesus passou pelos mesmos sofrimentos e maiores do que nós passamos. E Ele está lá não indiferente à nossa dor e ao nosso sofrimento. Não, mas Ele nos ajuda na nossa dor. Se tivéssemos que enfrentar os nossos sofrimentos, queridos, só pelas nossas forças, há muito nós já teríamos sucumbido. Há muito nós já teríamos sido derrotados por esses sofrimentos. Veja, a gente precisa entender que Jesus, ele tem uma empatia com as pessoas. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. É sentir a dor que o outro está sentindo. Outra coisa que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, uma coisa que eu nunca entendia era lá em João 11, quando aborda a questão da ressurreição de Lázaro. Porque Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus chega ali então e vê as pessoas ali comovidas, chorando, sofrendo, a dor da perda, a dor do luto. E o que eu pensava? Porque o texto é muito claro. O texto diz que quando Maria e Marta chegaram ali para Jesus, disseram, olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. E os judeus que eram amigos de Lázaro também disseram, não podia esse que abriu os olhos do cego ter evitado com que Lázaro morresse? E as pessoas falando isso e aquele clima de comoção do velório, o texto diz que Jesus simplesmente chorou. E na minha ignorância eu pensava, mas por que Jesus chorou? Por que Jesus tinha que chorar? Jesus não sabia que dali a pouco ele não estaria trazendo Lázaro novamente de volta à vida? Por que Jesus chorou? Jesus chorou, queridos, simplesmente porque Jesus se colocou no lugar daquelas pessoas ali. Jesus viveu a dor que aquelas pessoas estavam vivendo naquele momento. Ele não é indiferente. Ele não é uma pessoa que está alheia ao sofrimento das pessoas. Já tem gente, parece que vai em velório só para contar piada, né? Tem gente que a falta de empatia é tão grande que ela, em vez de se solidarizar com as pessoas que estão enlutadas ali, ela vai contar piada. Ela verdadeiramente não tem essa coisa chamada de empatia. Isaías 53 diz que ele foi ferido, Jesus, e pelas suas feridas nós somos sarados. Jesus é a rocha eterna da salvação, que foi ferida na cruz, e dele saíram água e saíram também sangue. Água para nos lavar, sangue para purificar-nos dos nossos pecados. Água para lavar os nossos ferimentos. Não há
ferimento, não há sofrimento que não possa ser por Jesus curado, sarado. Ele é o médico dos médicos. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele verdadeiramente é o nosso Salvador. Veja, queridos, que ele é o oposto de Satanás em tudo. Ele mesmo disse, olha, aí vem o príncipe desse mundo, com quem eu não tenho nenhuma semelhança. Uma vez, quando Jesus estava expulsando demônios, os fariseus o acusaram de estar exercendo aquele poder mediante Beelzebul. Eles disseram, esse sujeito ele expulsa demônios porque ele está sob a influência de Beelzebul, que é o maioral desses demônios. Beelzebul quer dizer Senhor das Moscas. É interessante como o nome Beelzebul, Senhor das Moscas, ele revela uma faceta satânica. Qual faceta é essa? Veja que você tem um ferimento, você tem que limpar, tem que esterilizar. Senão aquilo vai infeccionar e em muitos casos pode até levar a pessoa à morte. O Senhor das Moscas. Quando uma pessoa está ferida, pode prestar atenção, que aparecem moscas. Com qual intuito? Realmente de chegar naquela ferida para que possa piorá-la. O Senhor das Moscas. Quem são as moscas? As moscas, querido, elas se apresentam de variadas formas. É aquele homem que foi traído pela mulher, ele vai no bar, ele vai beber e sempre chega um pseudo amigo ali e diz assim, olha fulano, se fosse comigo eu não deixava isso daí barato não, eu mataria essa mulher. Ou seja, o sujeito já está ferido, daí vem uma mosca infernal dessa e pousa na ferida que está sangrando e traz um conselho diabólico desse. E aí é onde muitas tragédias passionais acontecem. Por quê? Porque a pessoa não pegou a água da vida. Porque ela não buscou a Cristo Jesus para que este pudesse sarar as suas feridas. Mas ela deixou essa ferida exposta e essa ferida ela vai ser atacada por moscas infernais. Tomemos cuidado. A gente que é ferido, nós que somos feridos, nós temos que saber que nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos que saber que nós temos um intercessor junto ao Pai. Nós temos que saber que nós temos um sacerdote que intercede junto ao Pai por nós. Esse é o consolo, essa é a consolação que nós temos. No mundo, Jesus ensinou, vocês terão aflições. Não há esse evangelho que muitos insistem em pregar, de que a pessoa não vai passar por sofrimento. Todo mundo vai passar por sofrimento. Passou, está passando e ainda vai passar. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos que aprender que Jesus, ali na história do bom samaritano, a gente lê a história do bom samaritano e a gente se coloca como nós mesmos
sendo o bom samaritano. Esse é um erro crasso de interpretação. O bom samaritano daquela história, na verdade, é o próprio Jesus. O texto ele dá pistas assim que deixam isso muito claro. O homem é ferido por bandidos e ele naturalmente está todo sangrando, ele está ferido. Daí chega o bom samaritano. Não foi o sacerdote que ajudou, não foi o levita que ajudou. Foi o bom samaritano. Então, o bom samaritano, o texto diz que ele derrama nas feridas daquele homem ferido, derrama vinho e derrama óleo. Vinho, representação do sangue do Cordeiro. Óleo, representação do Espírito de Jesus Cristo. Então, nós que somos feridos, nós temos que ter esse conhecimento de pedir para o Senhor: derrama o teu óleo nas minhas feridas. Derrama a unção do teu Espírito Santo. Porque se eu não tiver a tua unção comigo, Senhor, aí eu vou ser um terreno fértil para as moscas satânicas. Aí eu vou ser um terreno fértil para todo tipo de mágoa, para todo tipo de ressentimento, para todo tipo de vingança. E um abismo vai chamando outro abismo, infelizmente. Como eu disse, o sujeito está no bar, ele já está revoltado, daí ele recebe um conselho, daí ele vai lá e mata a pessoa. E a vida dele, coitado, nunca mais vai ser a mesma. É um abismo chamando outro abismo. Quando você estiver assim, lembre-se disso. Peça a unção, peça o óleo, peça sobre os seus ferimentos o sangue do Cordeiro, que nos lava e que nos limpa e nos purifica de todo e qualquer pecado. Não há segredo, não há novidade. Ninguém pode ensinar outro fundamento que não seja esse, de que Jesus, ele nos assiste na nossa dor. O salmista diz que o Senhor afofa a nossa cama na nossa doença. É Ele quem verdadeiramente nos ama. E é Ele quem verdadeiramente cuida de nós em toda e em qualquer situação. Que essa palavra ela entre nos nossos corações. Como podemos ter as nossas dores curadas? É isso que a gente tem que saber. Não adianta a gente também só reclamar, não adianta se lamuriar, não adianta se fazer de vítima, não adianta nenhum tipo de coitadismo. Isso não vai resolver nada. O que adianta então? Olha, eu vou te dar um conselho muito prático. A cura, queridos, eu tenho aprendido que a cura, ela vem através do louvor. Louvor, música. Eu não estou falando de música. Não estou falando de música, estou falando de louvor. A gente tem uma ideia errada na igreja que louvor é sinônimo de música. Louvor é quando os nossos lábios, eles bendizem ao Senhor. Isso é louvor. Então você não precisa estar cantando e tocando nada para estar louvando a Deus. Que o seu louvor habite, esteja sempre nos nossos lábios. É isso que nos vai trazer a cura. Agora o inverso também é verdadeiro. Quanto mais murmuração, quanto mais contenda, quanto mais palavra dura, quanto mais palavra ríspida, mais a coisa vai piorar. Se o louvor, ele traz a cura, aquilo
que é murmuração, vai nos fazer adoecer mais ainda. Por isso que a palavra de Deus ela é muito clara nisso. Ela diz: façam tudo sem murmurações e nem contendas. Quanto mais murmuração, mais contaminados nós vamos ficando. Olha, o poder das palavras ela é uma coisa avassaladora. As pessoas dizerem para mim: olha, fulano, você é feio, você é gordo, você é isso. É uma coisa. O problema é quando eu começo a declarar isso sobre mim mesmo. Eu sou feio mesmo, eu sou assim mesmo. Isso é murmuração, queridos. Isso é o oposto do louvor. Nós vemos, por exemplo, ali em Atos, uma situação em que Paulo e Silas, eles estão presos, estão acorrentados, tinham apanhado e estavam ali trancafiados num calabouço. E o texto diz que os dois ali, eles começam a entoar louvores. Eles começam a louvar a Deus. E um terremoto acontece ali naquele lugar que vai trazer a libertação para todas as pessoas. Para eles próprios, inclusive. E para as pessoas que estavam no entorno, ao derredor deles. A murmuração é uma coisa tão maligna que ela acaba comigo e acaba com as pessoas que estão ao meu redor. Se for só comigo, vá lá. O problema é que ela acaba com as pessoas que estão ao meu redor também. Pode prestar atenção. Você chega em casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou sua irmã, e uma pessoa que estiver murmurando, que estiver lamuriando, que está naquilo ali, é uma coisa que contamina o ambiente totalmente. Que traz desânimo para todo mundo que está ali. Então, queridos, coloque o louvor do Senhor nos seus lábios. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças. Aprenda a dar graça por tudo. Tem gente que só quer dar graça quando consegue coisas grandes. Consegue uma cura de uma doença, ela dá graça. Se ela consegue comprar uma casa, ela dá graça. Consegue trocar de carro, ela dá graça. Mas ela não dá graça, por exemplo, por ela ter vivido mais um dia. Ela acha que é uma obrigação de Deus deixá-la viva. Ela não dá graça porque ela não está no hospital, por exemplo. Ela não dá graça. Acho que a vida dela está ruim. Essa pandemia é uma desgraça, mas eu acredito que quem tem um pingo de consciência, quem tem a cabeça que usa para pensar, já deve ter meditado em todas essas coisas. Porque a pessoa dizia assim: olha, pior do que tá não fica. Mentira, queridos. Pior do que tá, pode ficar 1000 vezes mais ainda. Então dê graças a Deus por hoje. Eu dou graças a Deus por estar aqui. Dou graças a Deus por estar me dirigindo a vocês. Eu dou graças a Deus porque eu me alimentei hoje, porque eu tomei banho hoje. Eu dou graças a Deus por eu não estar na cadeia, preso. Eu dou graças a Deus porque eu posso falar, porque eu posso respirar. Em tudo dai graças. Eu dou graças a Deus por tudo. Você tem que dar graças a Deus por tudo. E fazendo isso, você vai espantando essas moscas infernais que querem pousar na sua ferida. E você vai atraindo mais e mais o quê? O favor do Senhor. Você vai atraindo mais e mais as bênçãos do céu. E as bênçãos de Deus vão perseguir você e vão alcançar você. É isso que a palavra de Deus ensina. Todas essas bênçãos, elas perseguirão e elas alcançarão a sua vida. Então eu tenho que pensar, eu tenho que conjecturar. Se ao invés de Paulo e Silas
estarem entoando louvores, estarem realmente ali em espírito, estarem realmente lutando contra as suas dores, lutando contra aquilo que os fazia sofrer. Se ao invés deles estarem fazendo tudo isso, se eles estivessem reclamando da vida, se eles estivessem jogando a culpa um no outro, o que é comum de acontecer quando as coisas dão errado na vida das pessoas, elas sempre vão achar um culpado para aquela situação. Eu fico pensando, se Paulo e Silas tivessem agido dessa maneira, será que esse terremoto teria realmente acontecido? Será que a intervenção de Deus teria realmente acontecido ali naquele lugar? Eu vou te dizer, eu tenho certeza que isso não teria acontecido. Ah, mas Deus é bom. Sim, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Não há o que discutir. Mas o que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível a pessoa agradar a Deus. E a fé daqueles homens, indubitavelmente, agradou a Deus. Por isso, queridos, entendamos uma coisa. Ele está conosco no momento da nossa dor. Ele está nos fortalecendo, senão a gente não suportaria. Isso é a graça de Deus. O povo fala muito da graça, mas o que é graça mesmo? A graça é quando Jesus, através do seu Espírito Divino, que habita em mim, Jesus luta através de mim, juntamente comigo. Por exemplo, diz assim, que nós não sabemos orar, acho que em Romanos 8, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, ele nos assiste nas nossas fraquezas. E ele intercede por nós. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que até para fazer uma oração, nós somos incapazes. A oração é uma coisa espiritual. A oração não é uma coisa decorada. A oração que realmente ela chega ao Pai é uma coisa que tem que ter a ajuda do Espírito Santo. Isso é graça. Repito, tem oração que é bonita, ela é bem feita, ela é cheia de firula, mas ela não chega até Deus. Ela não sobe ao Pai. Porque ela é letra, ela é retórica bonita, mas ela não mexe com o coração de Deus. Porque o Espírito não está envolvido na oração. No sofrimento, queridos, se você decidir que quer usar só a força do seu braço, você não vai resistir. Na hora do sofrimento, Jesus tem que estar comigo, tem que estar com você. Você tem que acreditar nisso de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Você tem que dizer assim, olha, eu vou atravessar isso aqui porque Deus está comigo. Eu vou atravessar isso aqui não na força do meu braço. Eu vou atravessar isso aqui na força do Senhor. Ele é o meu ajudador. Ele é o meu libertador. E eu vou, no nome de Jesus, vencer. Porque Ele mesmo já declarou que nele nós somos mais do que vencedores. Isso é o que tem que habitar no nosso coração. Isso é o que tem que habitar na nossa mente, tem que permear os nossos pensamentos. Nós não temos força contra essa grande multidão. Na luta do fraco contra o forte, se o Senhor não for com o fraco, não tem como ele vencer. E o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa
fraqueza. O próprio Paulo vai dizer que Jesus mesmo disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De forma que quando eu sou fraco, então aí é que eu sou forte. Então, se você se sente fraco hoje, invoca o nome do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, esse será salvo. Invoque-o. Esse nome tem poder. Às vezes a pessoa está tão perturbada que não consegue orar adequadamente. Comece a repetir o nome de Jesus. Porque quando eu repito o nome de Jesus, o Espírito Santo começa a mover as coisas. Deus começa realmente a se mover no meu interior. E uma vez que o homem interior esteja fortalecido, eu posso vencer. Eu posso saltar as muralhas. Eu posso desbaratar os exércitos inimigos. Se o meu interior estiver fortalecido no Senhor. Agora, se eu tiver com ânimo dobre, se eu tiver como as ondas do mar, como a maré, que uma hora está baixa, outra está alta. Se eu vivo na dúvida, aí não. Aí vai ser muito difícil. Mas o Senhor disse: eis que estou convosco por todos os dias da vida de vocês. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos todos os dias. Porque as suas misericórdias simplesmente elas não têm fim. Elas se renovam todas as manhãs. Amém, queridos? Vamos orar então para que Deus nos ajude a aplicarmos a sua palavra nessas situações e nesses tempos difíceis pelos quais nós estamos passando. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, que morreu na cruz em nosso favor. Pai, fortalece a todos os irmãos, fortalece a todos os que estão passando por lutas, por dificuldades, que eles venham saber que eles não estão sozinhos, que o Senhor os ajuda, os fortalece e os sustenta a cada dia. E que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não na sua própria força, não na sua própria capacidade, mas no poder de Deus que habita em nós através do Espírito Santo. Que a tua palavra, Senhor, venha ser guardada em nossos corações e que ela venha produzir muito fruto, que ela venha nos capacitar para vencermos toda a obra maligna. Sei também que o Senhor me livrará de toda a obra maligna e um dia me levará para o seu reino celestial, como orou o apóstolo Paulo. Essa é a nossa oração. Essa é a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo.